Unte e enfarinhe uma forma retangular lisa de 38 cm de comprimento, 26 cm de largura e 6 cm de altura. Essa forma deve ser alta para não atrapalhar a modelagem dos pães. Em um recipiente, bata um ovo inteiro, gema e clara com uma colher de chá de açúcar. Reserve esta mistura de ovo batido com açúcar para pincelar os pães antes de assar. Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Misture tudo isso muito bem. Em seguida, acrescente de uma só vez 500 ml de água morna ou em temperatura ambiente e continue mexendo com a ajuda do colher de pau até que forme uma massa bem lisa e homogênea. Este método esponja faz seus pães crescerem na metade do tempo, deixa eles mais macios, além de suavizar o gosto e o cheiro do fermento, deixando seus pães com um aroma suave. Cubra o recipiente com saco plástico e deixe a massa descansar até que dobre de volume e chegue próximo à borda do recipiente. Em um recipiente, coloque 100 gramas de queijo tipo mussarela triturado, 100 gramas de presunto triturado, 50 gramas de queijo tipo parmesão ralado, uma pitada de sal para acentuar o sabor, uma pitada de pimenta do reino e uma colher de sopa de orégano. Misture tudo isso muito bem e lembre-se que este recheio precisa ser seco, sem molho e sem água, como te mostro. Lembre-se também que estamos fazendo aqui 2 pães, portanto, este recheio, metade dele é para o primeiro pão e a outra metade para o segundo pão. Esta medida aqui nesse recheio é suficiente para os 2 pães. Não acrescente mais nada neste recheio. Combinado assim? Em um recipiente, coloque 2 gemas, 100 gramas de banha de porco em ponto de pomada, 50 gramas de açúcar e uma colher de chá de sal. Misture até formar um creme bem liso. Depois que a esponja já tenha dobrado de volume e crescido bastante, acrescente este creme nela e vá misturando até que a massa esteja bem lisa e bem incorporada. Eu digo os dois, o creme e a esponja, bem incorporados. Vá acrescentando agora, nesta massa, mais 700 gramas de farinha de trigo peneirada aos poucos. Se precisar, coloque um pouquinho mais. Se não precisar, coloque um pouquinho menos. Vá mexendo com a ajuda de uma colher de pau até que você atinja o ponto da massa e dê para mexer com as pontas dos dedos. Comece a mexer a massa com as pontas dos dedos ainda dentro do recipiente, até que a massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Passe a massa para a bancada enfarinhada e vá sovando até que a massa atinja o ponto de bem macia e bem elástica.
Coloque esta massa em um recipiente pincelado com óleo, cubra com um saco plástico e deixe descansar por cerca de 10 minutos somente. Depois de 10 minutos, passe a massa para a bancada, só que desta vez a bancada tem que estar untada com óleo. Divida a massa em 2 pedaços iguais e logo em seguida faça 2 bolas de mesmo tamanho com os pedaços de massa. Abra em um retângulo de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. Meça no sentido do comprimento 15 centímetros. Deixe em cada lateral dessa massa a medida de margem de 1 centímetro de cada lado. Meça novamente ao meio, formando 4 linhas imaginárias. Por fim, marque o meio novamente, formando a marcação de 8 tiras. Corte 8 tiras no sentido da largura. Veja. Corte também a linha imaginária que separa a parte superior da parte inferior, sempre respeitando a margem de 1 centímetro das laterais, sem nunca passar por elas. Pressione as pontas dos dedos em todas as laterais da massa. Isso vai ajudar a fazer a colagem da massa na hora de assar. Pincele a mistura de ovo batido com açúcar em todas as laterais do retângulo já aberto. Pincele a mistura de ovo batido na superfície total da parte superior. Distribua agora metade do recheio em toda a superfície superior, menos nas laterais. Nivele bem. Reserve a outra metade do recheio para o outro pão, não se esqueça. Enrole a massa no sentido do comprimento até chegar na marcação de 15 centímetros da parte inferior. Feche muito bem as laterais da massa para que o recheio não vaze na hora de assar. Com as tiras, faça da seguinte maneira. Passe a segunda tira por baixo da primeira tira. Agora, passe a terceira tira na argola formada da segunda tira e assim sucessivamente até chegar na parte superior já enrolada. Respeite a margem de 1 centímetro na parte inferior final da massa. Faça isso nas 2 laterais, da direita e da esquerda e no meio da massa, formando 3 correntes. Acompanhe. Analise agora, depois de enrolar a massa, analise e surpreenda com o efeito. O efeito dessa massa trançada deve dar o efeito de uma corrente, lembrar uma corrente. Se estiver lembrando uma corrente, você está no caminho certo. Faça o mesmo procedimento com a outra bola de massa, pois aqui estamos fazendo 2 pães modelados.
Coloque os pães já enrolados e modelados na forma já untada e enfarinhada. Pincele a mistura de ovo batido com açúcar na superfície de cada pão. Coloque uma outra forma retangular maior do que esta embaixo desta para que na hora de assar a parte de baixo dos pães não queime. Deixe descansar por cerca de 1 hora até um pão encontrar um com o outro dentro da forma. Depois deste tempo e com os pães já crescidos, pincele novamente a mistura de gema batida com açúcar. Salpique queijo tipo parmesão ralado na superfície de cada pão. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos, ou até dourar levemente a superfície de cada pão. Pincele banha derretida na superfície de cada pão para ativar o brilho.